Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou a professora Vanessa Impinotti, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, e hoje eu estou aqui para mediar uma mesa, que se chama Conferência da Água, um balanço crítico. Essa mesa foi organizada pelo Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade, aqui do IEA, e o objetivo dela é refletir sobre as discussões que ocorreram no dia 22 e 24 de março de 2023, na sede das Nações Unidas, em Nova York, na Conferência da Água. Essa conferência é a segunda que é promovida pelas Nações Unidas nesse tema. A primeira aconteceu em 1977, em Mar del Plata, e ela é muito importante em função de trazer, né, esse tema na discussão internacional e referente principalmente à questão do direito à água e ao saneamento. Então, aproveitando a oportunidade desse evento, o Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade organiza essa mesa, que é composta pelos professores Wagner Costa Ribeiro, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a professora Ana Paula Fracalanza, da Escola de Arte, Ciências e Humanidades, a EASH, da USP, e o professor Pedro Roberto Jacobi, do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Então, essa mesa é uma conversa, na verdade, e uma reflexão sobre a temática da água a partir da Conferência da Água das Nações Unidas. Então, nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra para a professora Ana Paula Fracalanza, que vai começar essa nossa conversa, e depois eu darei continuidade. Obrigada, Vanessa. Bom dia, Pedro, Wagner, Vanessa. Eu vou passar uma apresentação. Pedir seu auxílio aqui, Jorge. Ah, já sei aqui. Compartilhar tela. Aí embaixo. Tá. Bom, como a Vanessa já apresentou, eu faço parte, eu sou da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, também do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, no IE-USP, e do programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política, também da USP, e do Grupo Meio Ambiente e Sociedade aqui do IEA. O que eu vou hoje apresentar é um pouco do que foi a Conferência da Água e discutir alguns aspectos relacionados a essa conferência. Então, a principal discussão que eu gostaria de fazer é pensar quais foram os avanços e os resultados da conferência. A conferência, foram estabelecidos a partir dela 700 compromissos, cerca de 700 compromissos, entre compromissos financeiros, projetos de colaboração e ações de proteção à água, né? Ela foi organizada, e isso é interessante, porque, como outros encontros e conferências internacionais, houve tanto uma participação em um evento oficial como eventos paralelos, né? Então, houve a participação de órgãos governamentais, com ministros
e também governos, né? Então, uma parte oficial e uma série muito grande de eventos paralelos. Vanessa, você pode aqui me ajudar para ver como que... isso aí não está... Daqui a pouco... Tá. Aqui volta? Não está indo, não. Espera um pouquinho só. Não, já deu. Obrigada. Agora deu. Então, em relação às participantes, ela contou com cerca de 10 mil participantes e participaram tanto atores sociais, né, e agentes governamentais, entre sociedade civil, empresas, uma participação grande de jovens, a academia. Contou com a participação de 8 chefes de Estado, 6 vice-chefes de Estado e mais de 100 ministros. Teve uma delegação grande do Brasil, né? Então contou com o João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, Mudança do Clima, e essa participação, então, ela consubstanciou em uma série de discussões, né, que se deram nessa parte oficial do evento e também nos eventos paralelos, né? Participaram, por exemplo, dessa discussão em relação às sessões paralelas, tanto instituições como o ONDAS, né, Observatório Nacional relacionado ao direito de água e saneamento, como também a Agência Nacional de Águas, como atores da sociedade civil. Uma coisa interessante de notar é que a conferência ela não foi muito discutida pelos meios, pela imprensa, a mídia oficial no Brasil, né? Eu levantei algumas discussões que foram feitas na imprensa em relação à conferência, e essa os resultados da conferência eles não foram muito discutidos e nem mesmo a ocorrência da conferência não foi discutida pela imprensa oficial como uma importante conferência que ela se fez, afinal, desde 1977 até agora, 2023, né? Então, cerca de 50 anos, foi a segunda conferência que se colocava em relação à água, né? Na Folha de São Paulo, se colocou uma reportagem, o direito à água e o dever de preservá-la, e as outras divulgações que se fizeram foram em relação às participações, né? Então, por exemplo, o Ondas, ele colocou a sua participação na conferência, a Sabesp também, que ela participou da conferência, por exemplo, e o governo de São Paulo anunciando a sua conferência juntamente, né, que foi assinada uma parceria junto com o governo federal. A ONU, ela organizou essa conferência como uma discussão intermediária dentro da década para ação de água e saneamento, que é a década que ela estabeleceu entre 2018 e 2023. Então, 2023 seria o ano intermediário nessa década da água e saneamento. Que temas foram tratados na conferência? Então, um dos temas tratados foi a água como bem comum global. Essa é uma discussão bastante interessante, né, porque a água enquanto bem comum fica dentro da discussão do que seria tratar um recurso como a água dentro da ideia da importância
de um recurso natural disponível para todas as pessoas, né? Essa discussão ela veio sendo travada em vários, tanto no evento oficial como nos demais eventos da sociedade civil. Outro tema tratado foi a abordagem do nexo água, alimento e energia. Então, essa abordagem que vem sendo tratada também em vários projetos da academia, ela foi considerada até em relação à sustentabilidade. Um outro foco que foi dado é em relação aos financiamentos. Os financiamentos tanto oficiais como os financiamentos para parcerias público-privadas. Vou falar um pouquinho sobre isso à frente. E outra é como se dariam as ações em relação à água para os direitos humanos à água, né? Isso se relaciona tanto à água enquanto bem comum, como a água para os direitos humanos, são questões importantes de serem tratadas e consideradas, e até a questão, de certa forma, contraditória, se nós considerarmos que as instituições que propuseram financiamentos, por um lado foram os governos, alguns governos nacionais, mas por outro foram grandes corporações, como nós vamos ver a seguir. Outras questões centrais tratadas foram a necessidade de redução das pressões sobre o sistema hidrológico, né? Então, nesse sentido, quando se coloca a importância, né, de abastecer as populações e que todos têm direito à água e que há uma parte da população, principalmente as populações de mais baixa renda, que não conseguem, né, que não têm acesso à água em quantidade e qualidade, e uma parte da população que tem esse abastecimento, que consegue ter acesso ao abastecimento de uma forma constante, a redução das pressões, ela se coloca como importante, mas, ao mesmo tempo, se faz necessário que as populações de mais baixa renda e não abastecidas tenham atendido seus direitos à água, como foi colocado anteriormente. Uma outra questão é o desenvolvimento de novos sistemas alimentares a partir de alternativas, né, para a produção de alimentos e agricultura. Então, esses novos sistemas alimentares, eles se colocariam como alternativas aos sistemas de agroprodução e agronegócio. Outra questão observada é a importância dos sistemas de informação para orientar os planos e prioridades até 2030. Por que 2030? Porque 2030 foi colocado, né, vem sendo colocado tanto pela Organização das Nações Unidas como um patamar a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como pelas próprias nações, né, que estabelecem e se colocam como signatárias desses programas, né, para terem conseguirem colocar a totalidade das suas populações como tendo o direito, né, e tendo esses sistemas de abastecimento em qualidade e quantidade, ou seja, tendo uma universalização do abastecimento e um direito à água para todos. E também aumentando seus patamares de saneamento básico, de esgotamento sanitário. Então, a questão de informações é fundamental para que se atinjam esses patamares de universalização. E isso é colocado na conferência. Agora, aqui eu só levantei alguns compromissos que foram estabelecidos para dar um exemplo do que são esses compromissos financeiros, né? Então, por exemplo, a Dinamarca, ela
estabelece um compromisso de prover mais de 400 milhões de dólares para a gestão transfronteiriça de água e desenvolvimento na África, né? Então, é um compromisso internações. A Índia coloca um compromisso de prover 50 bilhões de dólares para água potável para todas as famílias rurais indianas antes de 2030. Vejam que é um compromisso bastante considerável. E Eslovênia, entre outras ações, governança hídrica com igualdade de gênero e gestão de ecossistemas hídricos. Então, vejam que são duas questões, né? Na verdade, três questões que são extremamente importantes, né? Então, tanto a governança hídrica, né, que pode considerar, entre outros fatores, né, a gestão, componente de participação, a igualdade de gênero, que ela também aparece em outros setores da conferência, e a gestão dos ecossistemas, que também aparece como a gestão integrada também na conferência. Agora vejam, outra questão que eu havia ressaltado anteriormente é das grandes corporações, né? Coloquei alguns exemplos, mas são mais de 50 empresas globais que declaram seu compromisso com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que é relacionado à água e o saneamento básico. Entre elas, Coca-Cola, Danone, Dupont, Cargill, Braskem, Veolia e Heineken. Então, são grandes empresas e corporações globais que declaram, né, seu compromisso e investimento nos setores de água e saneamento. Mas é interessante notar que, apesar desses compromissos, são companhias que fazem um uso intensivo de água, que estão relacionadas a conflitos pela água e que, nas discussões sobre água, elas trabalham com a mercantilização do recurso, né, dos recursos hídricos. Então, fica a discussão e a contradição até que ponto esses compromissos eles têm uma ótica de fato, né, um comprometimento, mas, por um outro lado, aparecer como uma vertente verde para umas companhias que estão intensificando o uso da água e a mercantilização do recurso, né? Porque a grande discussão que aparece na Conferência da Água é, por um lado, o direito à água, a água enquanto bem comum, e, por outro, a mercantilização e a água enquanto mercadoria. O secretário-geral da conferência, ele observa alguns pontos, que é a importância da integração da abordagem sobre água e ecossistemas, que já falamos anteriormente, a importância de sistema de alerta precoce contra desastres naturais até 2027, que para nós, né, no contexto nacional, é um objetivo primordial, a questão da justiça climática, que juntamente, né, com a justiça ambiental e justiça hídrica, vem se fazendo fundamental. Ações para limitar o aquecimento global ao aumento de 1,5 graus e recursos e investimentos para se conseguir obter o objetivo de desenvolvimento sustentável relacionado à água e saneamento básico, né? São pontos fundamentais, mas que se pensa de que forma que essas metas podem ser obtidas e com os recursos alocados e consensuados a partir da conferência, né? Porque uma questão são as metas consensuadas até 2030, e a outra são de que forma que as ações elas podem fazer com que se obtenham as metas. Então, por exemplo, no nosso caso nacional, inclusive com a questão do contexto da Lei 14.026, que acaba colocando a questão da privatização do saneamento como um contexto que muitas vezes não observa que essas parcerias, né, ou mesmo a privatização
da água venha a se colocar como uma alternativa que nos permita fazer com que água e saneamento seja obtida e se coloque para as populações de mais baixa renda, o que não permitiria com que nós caminhássemos para a universalização da água e, portanto, para a água para a população de mais baixa renda. E isso não caminharia para a universalização da água, né, que seria o objetivo aí acordado para 2030. Resultados, né, da conferência, pelo menos os que foram divulgados. A importância da cooperação e parcerias. A justiça hídrica, ela foi pensada a equidade na distribuição da água entre a população. Então, esses foram resultados que eles foram divulgados pelas Nações Unidas. A restrição progressiva a usos da água dependendo da quantidade de água armazenada nos reservatórios. A participação dos grupos atingidos nos processos de tomada de decisão. Então, isso foi colocado como uma questão primordial para que se possa fazer uma gestão participativa e uma governança da água. Agora, foi feito por parte da sociedade civil um manifesto em defesa da água pública. Nesse manifesto, a sociedade civil ela colocou que a água ela é um bem comum, ela não é uma mercadoria e ela deve, portanto, ser fornecida para toda a população, principalmente para as populações de baixa renda, que deve ser dado um apoio às práticas e organizações comunitárias de gestão da água e do saneamento. E isso é um fator primordial para que se consiga fornecer essa água enquanto um bem comum, que deve ser dada atenção fundamental para a justiça hídrica, ou seja, para que as populações de mais baixa renda elas consigam obter essa água em quantidade e qualidade e não fiquem alheias, né, e não sejam mais prejudicadas pelos processos com os quais elas pouco contribuem relacionadas às questões ambientais. Que haja uma participação igualitária, principalmente das mulheres, em políticas relacionadas à água, né, principalmente porque as mulheres são as que mais contribuem, né, dentre as práticas para a obtenção de água nas famílias. E que a governança da água ela exista com reuniões regulares sobre água e saneamento. Esses são alguns dos pontos que foram colocados nesse manifesto. E, finalmente, como conclusões, então podemos tirar, né, que a água é fundamental que se pense enquanto direito humano e que isso está em conflito em relação à água enquanto mercadoria, a importância fundamental da justiça climática junto à justiça hídrica, que houve pouca visibilidade da conferência no Brasil e que é importante que avancemos e que tracemos compromissos que devem ser traduzidos em ações, não só em metas, mas em ações, de modo a atingir objetivos acordados e, inclusive, novos objetivos em função da universalização da água e do saneamento para todas, portanto, populações e principalmente para as mais socioambientalmente vulneráveis. Aqui tem o site do evento, onde se pode obter acesso tanto aos eventos paralelos como aos eventos oficiais. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada pela apresentação e como já começa a nos chamar a atenção, né, que os problemas se mantêm e os desafios persistem. Eu acho que também a gente pode continuar a discutir se ocorrer algumas novas propostas de solução ou, inclusive, o não reconhecimento de demandas, né, que ainda são colocadas e persistem.
Então, nesse sentido, passo a palavra para o professor Wagner. Obrigado, professora Vanessa. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com a professora Ana Paula, professor Pedro. É sempre bom estar aqui no Instituto dos Avançados, que a gente chama de nossa casa também, né, Pedro? A gente já está aqui há mais de décadas, né? Enfim. E eu queria lembrar que entre esses 711 compromissos que a professora Ana lembrou muito bem, esse evento é um dos compromissos, porque a Universidade de São Paulo, eu tive o prazer de estar lá atuando na conferência credenciado pela Universidade de São Paulo, nós acabamos aprovando um compromisso que é justamente a promoção de digamos, uma difusão dos temas da conferência, numa parceria com a Rede de Geografia das Águas do Brasil. E, em função disso, foi realizada uma primeira roda de conversa no dia 15 de março, está disponível depois no site aí da Rede de Geografia da Água. Tivemos uma segunda rodada, já numa primeira avaliação, no dia 29 de março passado, e agora esse terceiro evento. Então, nós já estamos aqui cumprindo um compromisso junto às Nações Unidas, né? E, além disso, a gente espera também gerar uma publicação, depois eu vou estimular todos os colegas aqui da mesa e mais alguns outros, para que a gente possa trazer uma contribuição também por escrito, né? É importante lembrar que a conferência foi organizada, entre outros aspectos, né, nos chamados diálogos interativos, e foram 5 diálogos, né? Água e saúde, água para produção sustentável, água para resiliência climática, água e cooperação, acho que esse é um tema muito importante, e a ação, a agenda de ação da água, né, a década de ação da água. Desses 5, eu vou comentar 2, dado o nosso tempo, que é justamente esse diálogo para a resiliência climática, que é um tema muito frequente nas reuniões do IEA, e também a questão de água e cooperação. E se houver tempo, aí a professora Vanessa me dá um alô, comentar também sobre a repercussão da atuação do Brasil na conferência, que me pareceu muito importante, né? Então, com relação à ideia de água e a resiliência climática, veja, nós pensamos, a professora Vanessa lembrou muito bem, que lá em 77, né, esse tema simplesmente não estava posto, não era um assunto para aquele momento. Dessa vez ele vem com bastante força, atuando inclusive na perspectiva da água como gerador de problemas, né? A ideia de risco, de desastre e a segurança hídrica sendo abordada não apenas na oferta e qualidade de água, mas também a água como um vetor de problemas sociais que, no caso brasileiro, são absolutamente recorrentes, né? Haja visto o que ocorreu, por exemplo, no último carnaval desse ano, né? Então, isso me parece uma diferença bastante importante em relação à reunião de 77. E aí, a grande alternativa apresentada foi algo que a gente discute no IA já de longa data, né, que são as chamadas soluções baseadas na natureza. Esse foi, do meu ponto de vista, né, uma mudança importante, expressiva, né, algo que lá em 77 sequer se apontava também, né, e que, do meu ponto de vista, apresenta aí a necessidade de se refletir todo o sistema hidrológico, né, inclusive levando em conta também as águas subterrâneas, para que a gente possa tentar entender, primeiro, como funcionam esses sistemas e, ao mesmo tempo, ter o desafio de pensar uma forma de governança e gestão que considere os processos naturais, os ciclos biogeofísicos, químicos, etc., que levam ao ciclo social da água, como eu tenho dito, né? Alguns preferem usar ciclo hidrossocial, enfim, está aí uma questão de caráter conceitual que a gente pode, se for o caso, depois retomar. Mas esse ciclo social da água ele tem que ser ponderado também à luz da oferta de água, seja na perspectiva das médias históricas já conhecidas, quanto, e me parece esse o grande desafio, na projeção de oscilação de chuva e de seca que teremos à luz das mudanças climáticas, né? Esse debate estava muito presente, e a chamada solução baseada em natureza, entre outras questões, uma das sessões que eu pude acompanhar, foi muito interessante, um colega alemão, que agora me foge o nome, falando sobre a necessidade de considerarmos aquilo que ele chamou de a dança dos rios, né? Toda a dinâmica natural do rio. Eu, como geógrafo, achei muito interessante, porque nós sabemos exatamente todo o trabalho que o rio faz, né? Ao depositar materiais, retirar de uma margem, levar para outra margem, enfim, tem toda uma dinâmica do rio, que ele chamou lá poeticamente de uma dança do rio, e o quanto isso tem sido roubado ao próprio rio, né? Estamos subtraindo essa dinâmica natural do rio, e ao mesmo tempo, ao retificá-lo, etc., ao retirar água sem calcular exatamente o quanto poderia ser demandado, né?
estaríamos, então, comprometendo o ciclo hidrológico e aí, evidentemente, no médio prazo, levando em risco o nosso próprio uso dessa água. Né? Esse me pareceu um tema bastante importante que eu queria realçar e que foi frequente em diversas outras sessões que eu pude acompanhar. É evidente que uma reunião dessa ordem, como lembrou a professora Ana, além da reunião oficial, né, eu estava não como delegado, estava como membro da sociedade civil, eu pude acompanhar as reuniões paralelas. Eram mais de 100 no ambiente da ONU, né? Fora outras tantas que ocorreram na chamada Semana da Água de Nova York. Então, foram dezenas, né, centenas de eventos e a gente poder acompanhar. E aí, nessa situação, você tem que eleger uma agenda e acompanhar, senão você se perde em meio a tantas ofertas de boas discussões. Né? Então, esse é um tema fundamental que me parece presente. E aí a necessidade de revisão dos cálculos, né, chamadas médias históricas, de vazão, de oferta de chuva e mesmo de seca, né, isso tudo tem que ser revisto à luz desse cenário complexo de incertezas que as mudanças climáticas nos apresentam. Né. Isso foi bastante ponderado, bastante discutido e estava presente lá em diversos fóruns oficial, né, no diálogo, mas também nos eventos paralelos, que como sempre, vão mais à frente, né, trazem uma discussão um pouco mais aguda, que é sempre muito bom. Em termos de segurança hídrica, eu acho que não há uma novidade conceitual que a gente pudesse dizer não, né? Mas a ideia de que é necessário ponderar a segurança hídrica me pareceu um destaque relevante. Né? Eu acredito que se esse aspecto ganha a escala de políticas públicas, talvez tenhamos aí um avanço importante no pós-conferência. Eu costumo dizer que a ONU, muitas vezes, ela lança algumas questões, ilumina alguns temas e depois isso demora um certo tempo para que esses temas possam se transformar, primeiro em bandeiras, muitas vezes de movimentos sociais e outras vezes em políticas públicas. Então eu espero, né, que de algum modo a ideia de segurança hídrica nessas duas perspectivas, oferta de água de qualidade para, né, abastecimento humano e animal, e também a água como vetor de risco. Isso está muito presente à luz desse debate fundamental que é a resiliência às mudanças climáticas. Né? O outro aspecto que eu queria realçar é justamente a ideia da agrocooperação. Né? Esse me pareceu também um enorme avanço, um avanço importante. Para vocês terem uma ideia, uma das sessões que eu acompanhei, promovido justamente pela Convenção da Água, alguns países anunciavam, né, Nigéria anunciou, estamos agora nos vinculando, né, nos associando à Convenção da Água, isso foi amplamente comemorado. A secretária Sonja, agora o sobrenome dela é bastante difícil de pronunciar, enfim, se fez presente em outras tantas reuniões paralelas, além dessa oficial que ela estava lá secretariando. E em todo momento está muito presente a ideia de que nós precisamos compartilhar as águas, em especial, e aí eu fiquei muito satisfeito, porque meu TV de pesquisa já há mais de 10 anos, as águas chamadas transfronteiriças. Né? Ou seja, com o cenário agudo, né, de demanda de água posto frente às ofertas tradicionais de água, a necessidade de compartilhar os chamados rios, que dividem unidades políticas, e aí não são apenas só países, né? Muitas vezes você tem compartilhamento de água entre dois municípios, você tem compartilhamento de água entre duas unidades da federação, no caso brasileiro, você tem compartilhamento de água, aí uma situação muito interessante, né, e que a Sheila Tosi iluminou muito na tese de doutorado dela, o rio Xingu, né, compartilhado com povos originários e uma intervenção do tipo Belo Monte, com as implicações absurdas que foram geradas. Então, essa ideia do compartilhamento de água, né, de uma água que ela tem que ser entendida como um bem, né, não como de uso público, né, a professora Ana ressaltou isso muito bem, esse me parece uma demanda cada vez mais frequente, necessária, e que leva necessariamente à ideia de mais cooperação. Esse foi o grande desafio posto lá. Agora, a pergunta é como incrementar, né, incrementar e implementar ações de cooperação por água quando nós temos muitas vezes unidades territoriais as mais diversas. Eu citei desde povos originários até países. Né? Eu acompanho muito diretamente a Bacia do Prata. Né? Nós sabemos dos conflitos envolvendo Brasil e Paraguai, por exemplo, em torno de Itaipu, só para dar uma situação. Ou seja, mesmo quando você tem uma situação de cooperação com bastante água, isso não quer dizer que não tenhamos conflitos e eles ocorreram no passado. Enfim, então, essa agenda me parece que veio para ficar
E ela trouxe, ao mesmo tempo, acho que essa é uma questão que eu queria sublinhar também, uma preocupação muito grande com a qualidade da água, né, desses cursos compartilhados, digamos assim. Mas, e aí sempre tem um mas, né, o tema dos aquíferos subterrâneos, né, enfim, das águas subterrâneas em geral, não apareceu de maneira explícita, por exemplo, na cooperação das águas transfronteiriças. Isso me parece algo preocupante, né, já que nós sabemos que as grandes reservas de água hoje, inclusive de qualidade, são águas subterrâneas, são os aquíferos. O professor Ricardo Irato esteve lá também, tivemos juntos em algumas sessões lá, né? E, de fato, o tema das águas transfronteiriças não aparece com a mesma evidência que as águas superficiais transfronteiriças. Acredito que esse é um tema que ficou devendo, né? Mas, enfim, a pauta é sempre longa, etc., e não foi possível tratar essa questão, mas acredito que em breve esse assunto vai voltar e vai voltar com força. Com relação à ideia de uma cooperação por água, acho que o grande aspecto que eu também queria realçar é que aposta-se, evidentemente, no diálogo entre unidades políticas as mais diversas. Quando nós vamos para uma situação prática, concreta, a gente acompanha, né, infelizmente, muitas vezes que esse diálogo não ocorre. Né? São mais de 250 rios transfronteiriços no mundo, envolvendo divisões entre países. Se nós fizéssemos essa análise para as escalas nacionais, esse número cresce enormemente, né? E nós, infelizmente, verificamos que mesmo quando você tem um tratado internacional regulando as ações dos países, né, esse tipo de instrumento não tem sido valorizado, não tem sido fortalecido como deveria. Né? Eu queria, por exemplo, relatar uma das sessões mais interessantes que eu vi dos fóruns paralelos, foi uma discussão sobre os rios transfronteiriços, né, que chamam de rios voadores, mas no fundo são rios transfronteiriços que saem da Amazônia e chegam até a América do Sul. Né? E nessa sessão sobre os rios voadores, a fala mais interessante foi de uma representante de um povo indígena do Equador, onde ela falou claramente o seguinte: olha, o rio que eu conheço não é mais o rio que eu conheci não é mais o rio que está presente. Né? Eu já percebo que a cheia não é como era antes, isso implica no volume de água, portanto implica na oferta de peixe. Eu estou vendo isso. Né? E ela falou uma coisa um pouco mais preocupante: nossos xamãs já estão dizendo que teremos em breve uma nova pandemia e nós estamos nos preparando para isso. Isso foi uma fala muito interessante. Né? Foi feita menção direta ao trabalho do professor Enéas Salati, da Exalc aqui da USP, que já no último quartil do século passado já apontava essa tese brilhante, né, dos rios voadores. E aí estava presente nessa reunião, por exemplo, o secretário, né, o diretor, na verdade, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E eu falei, olha, está aí um tema, né, fundamental. Como é que nós vamos permitir, por exemplo, que essa chuva, né, que chega a São Paulo, que vai até sul-sudeste, que chega na Argentina, né, oriunda da Amazônia, seja mantida? Surgiu lá uma proposta concreta: ampliar um corredor de preservação em toda a calha do Rio Amazonas, por exemplo. Né? E aí eu falei, bom, temos aí uma proposta objetiva, concreta. Né? O quanto isso vai se tornar uma ação real, né? Porque argumentos científicos não faltam. Nós sabemos o quanto é fundamental preservar, né, toda a faixa ripária, né, do Rio Amazonas, para que você possa manter os ciclos biogeofísicos, o ciclo hidrológico, né, e ao mesmo tempo salvaguardar as comunidades que lá vivem, chamados beiradeiros, né, sejam povos indígenas, caboclos, etc., e ao mesmo tempo fazer com que esse ciclo se mantenha para prover água para muito além da onde a água é gerada. Né? Então, esse me parece uma questão central, um exemplo fundamental, e aí, evidentemente, que além da constatação dos aplausos, da comoção que tudo isso gera, a ação concreta, que é, de fato, ampliar essa área de conservação, esse é um desafio que fica para a escala nacional e, eu diria, para além, né, no caso específico que nós estamos falando aí da bacia amazônica, você tem toda uma faixa, né, que implicaria, por exemplo, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que estava na reunião, né, e sobre esse aspecto fez uma manifestação em outra situação, em outra reunião, promovida por eles, inclusive, e que, evidentemente, né, que as dificuldades políticas estão postas. Como é que você vai, de uma hora a outra, né, ampliar a área de conservação? E eu dizia, bom, os argumentos políticos, muitas vezes, são mais difíceis de serem apresentados, mas os argumentos científicos são absolutamente
consistentes, né, de que é importante manter, criar essa unidade, essa área toda, essa vasta área protegida, né, para que a gente possa manter os serviços ambientais que, ou seja, os rios voadores, prefiro chamar os rios transfronteiriços que saem da Amazônia e que garantem água, por exemplo, no sul sudeste. Esse me pareceu uma das sessões, a que eu mais gostei de longe foi essa, né? Mas, de qualquer modo, trazendo aí uma necessidade de reflexão de o quanto esse tema, né, pode ser tratado na esfera política. Aí nós vamos estar na questão da governança, das políticas públicas, dos acordos bilaterais, multilaterais, etc. Enfim, um tema que temos que avançar, né? Acredito que a água ela pode promover mais cooperação internacional, pode incrementar, inclusive, instituições que já existem, né, o caso da UTCA, mas, ao mesmo tempo, a gente não percebe muita disposição para a implementação real desses acordos, né? Enfim, acho que essa é uma questão que eu queria deixar registrada. E, por fim, né, eu queria realçar a posição brasileira nesse debate. No outro artigo que eu fiz para o Jornal da USP, eu até comentei sobre a contribuição da USP. A USP esteve muito presente, o professor Salati, né, lembrado de maneira muito inteligente, muito bonita, a gente fica emocionado de estar lá e ver isso, né, no fórum multilateral. O João Paulo Capobianco, que era o chefe da delegação brasileira, doutor pelo PROCAN, aqui da USP, né? Todos nós atuamos do PROCAN aqui, na exceção da Vanessa, mas é quase uma convidada permanente nas nossas bancas. Eu, pessoalmente, né, numa sessão, e aí uma questão absolutamente prosaica, mas sem combinar, na mesma sessão estava com 3 ex-alunas, né, a Isabela Espíndola, doutora pela Geografia, a Luciana Zigo, doutora pela Geografia, hoje fazendo pós-doutorado com o Tess Sampisi no IAG, via SGA, e a Maura Campanile, que todos vocês conhecem, né, foi geógrafa, é jornalista, enfim, eu fiquei muito feliz, falei, puxa, acho que já formei uma geração que está aí presente, atuando, isso me deixou muito, muito satisfeito em termos pessoais, mas mais que isso, né, a gente percebia a cada vez que eu tive a chance de falar, e falava em nome da universidade, não em nome da universidade, mas me apresentava como professor da Universidade de São Paulo, havia muito interesse, sempre houve muito interesse em toda a manifestação, dizendo, puxa, o Brasil está de volta, o Brasil está presente, o Brasil está trazendo uma visão crítica, e estamos aqui assistindo, na verdade, né, uma retomada de uma agenda que ficou de lado nos últimos 5, 6 anos. Né? E especialmente o discurso do João Paulo Capobianco, que foi a posição oficial do Brasil, foi bastante interessante, muito, muito bem recebido, não apenas nas ONGs brasileiras, mas também de fora, né? Porque realçou uma questão que me parece central. Temos que ter democracia, temos que garantir a democracia na política para que nós possamos vir a lutar para a democratização do acesso à água e saneamento. Então, esse me pareceu em linhas muito amplas, né, o grande recado que o Brasil levou para a reunião, e eu fiquei pessoalmente muito orgulhoso, que é um ex-aluno do PROCAN, né, João Paulo Capobianco, ou seja, a USP presente ali também, nesse momento importante da manifestação, da expressão de um país relevante, né? Evidentemente, falar de Brasil em termos de água na escala global, todo mundo para nos escutar, a verdade é essa. Né? Então, esse me parece uma questão central. Houve outras situações um pouco mais tensas, eu diria. Por exemplo, né, nos fóruns paralelos, se pautou em mais de uma vez o direito humano à água, né, de maneira muito clara, e aí uma crítica contundente e diversas vezes ao processo de privatização dos serviços de água e saneamento. Né? E aí com dados bastante relevantes, ninguém estava ali fazendo proselitismo. Né? Quando você pega a informação de que nos últimos 30 anos nós tivemos aí o avanço da privatização em várias cidades, né, em vários municípios importantes na escala global, e, apesar disso, a situação continua muito difícil, né? Ou seja, grosso modo, 1/3 da população mundial não tem acesso à água e saneamento, e principalmente nos locais onde foi realizada a privatização, os indicadores de acesso à água não melhoraram, a qualidade da água piorou, a tarifa ficou mais cara, com esse arsenal todo que estava lá disponível, né, foram elaboradas críticas bastante contundentes contra o processo de privatização, né, que a gente assiste, por exemplo, infelizmente, no estado de São Paulo, por meio do atual governador, pensando em, espero que ele seja demovido dessa ideia, né, em privatização, por exemplo, da Sabesp, que tem aí um destaque importante, que em outro momento podemos falar da Sabesp aqui. Né? E, ao mesmo tempo, a gente percebia muitas vozes que, em geral, não têm oportunidade de se expressar presentes na reunião. Queria realçar, e com isso eu encerro,
a participação da juventude, né? Então, vários desses eventos paralelos promovidos por jovens, povos originários em menor quantidade, mas presentes, né? As mulheres, e aí, Ana, esse evento que eu citava há pouco, que eu tive o prazer de encontrar 3 ex-alunas, e eu estava lá também, foi um mero acaso, ninguém combinou com ninguém, foi muito interessante. Foi justamente um evento das mulheres, né, que lançaram o Manifesto das Mulheres pela Água, promovido por ativistas portuguesas. Ali estavam também representantes do Ministro do Meio Ambiente de Portugal, representantes do Cabo Verde, Angola, enfim, Moçambique, e do Brasil, evidentemente, a Marúcia estava lá, fez uma intervenção interessante também, entre outros colegas. Enfim, foi uma sessão bastante interessante que mostra que essas outras vozes, né, têm de estar presentes. Aí eu lembrei modestamente de um livro que a gente organizou lá já quase 20 anos atrás, né, Governança da Água no Brasil, uma visão interdisciplinar, onde a gente, justamente no prefácio, dizia precisamos ampliar as vozes, né, na gestão da água, na governança da água. O Pedro foi um dos colaboradores na época, né, desse livro, e eu fiquei muito feliz que quase 20 anos depois a gente está assistindo outras vozes, ainda nos fóruns paralelos, né, não é na reunião oficial, mas já é um passo, porque essas reuniões ocorreram, foi as que eu acompanhei mais de perto, na sede central da ONU, assim, considerado como um evento oficial paralelo à reunião. Então, as vozes estão presentes. Quanto isso vai levar agora para chegar às decisões, etc., aí, espero que não levemos mais 20 anos. Né? Enfim, então, de linhas amplas, eu queria dizer que a solução baseada na natureza está muito presente, muito forte, muito destaque, associada à resiliência climática, algo entendido como vetor de risco também para desastre, então a dimensão da segurança para além da oferta também nesse vetor do desastre. A cooperação pela água, muita evidência. A posição brasileira bastante destacada e esperada, né? As pessoas pararam para escutar, ficaram interessadíssimas no que estava sendo dito. E, do meu ponto de vista, né, em termos pessoais, a satisfação de ver 3 ex-alunas presentes lá, entre outros tantos colegas da USP que estavam atuando lá, o que marca, do meu ponto de vista, Pedro, aí para nós aqui que somos mais né, de outra geração, estamos aí contribuindo enormemente para a formação de quadros qualificados para atuar nesse debate fundamental na escala multilateral. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. E que oportunidade, né? Que privilégio a gente ter a reflexão a partir de uma pessoa que esteve participando da Conferência da Água e não só isso, que já trabalha, né, há muitos anos nesse tema. Então, ótimo. Eu passo a palavra para o professor Pedro Jacob, que vai refletir a partir das falas, né, da professora Ana Paula e do professor Wagner. Bom dia a todas e todos e todes. Uma satisfação estar aqui com amigos de tantos anos, Ana Paula, Vanessa e Wagner, abordando um tema tão relevante como foi a conhecer mais sobre a Conferência da Água. Eu inicio com uma primeira problemática em si. Quanto tempo demorou da primeira para a segunda conferência? E quantas mudanças aconteceram? Ao mesmo tempo, também trazer todas estas variáveis que a gente precisa analisar cada vez mais. Não? Ou seja, nós, como o Wagner mencionou, no nosso grupo de meio ambiente e sociedade, que de longa data dentro do IA, né? Iniciado pelo professor Assis Absaber, se eu não me engano, né? E com uma sequência importante de espaços para o debate, inclusive de trazer a temática ambiental, que ainda era muito menos visível e que hoje realmente se configura como um componente essencial para debater a realidade da sociedade planetária. Né? Então, a Conferência da Água mostrou, de um lado, como bem Ana Paula e Wagner mencionaram, todos os compromissos, o fortalecimento das vozes não ouvidas, não? E isso também é importante porque elas se somam às vozes que começaram a ser mais ouvidas na Conferência do Clima e que agora têm tido também espaços mesmo como
foi mencionado nos fóruns não oficiais, nos fóruns paralelos. O que eu acho que é importante destacar para quem está nos assistindo são justamente as diferentes interdependências que a temática da água nos traz. Eu acho que isso é fundamental. Olhar, por exemplo, para o fato de que o risco da crise global da escassez da água representa hoje quase 950 milhões de pessoas no planeta sem acesso à água adequada. E que, a continuar esse quadro, se estima que em 2050 possa chegar a 2,4 bilhões de pessoas, segundo dados das Nações Unidas. Porque é importante dizer que houve um relatório prévio à conferência que sinalizou justamente os aspectos a levar em consideração. Então, esse componente é fundamental. Por outro lado, como também foi mencionado, esse contraditório entre direito humano à água e a agenda neoliberal privatista da água. Esse é um tema altamente preocupante no Brasil atual também, né? Inclusive mostrou um certo contraditório em termos da posição do representante do governo brasileiro e da Agência Nacional da Água. Então, esse também é um aspecto importante a se destacar e, obviamente, o fato de que o argumento de que o serviço privado funciona melhor está sendo cada vez mais questionado por práticas concretas que se observam principalmente em nível das lógicas, dos modelos, digamos, das iniciativas de remunicipalização dos serviços de água, porque é importante destacar a água em nível local, regional, e nós não temos muitas companhias na lógica de uma companhia como a do Estado de São Paulo, com tal grau de abrangência em termos globais, né? Então, esse é um aspecto também importante a destacar. Por outro lado, também se falou do Manifesto da Defesa da Água, não? Do Bem Comum, que foi assinado por mais de 600 mil pessoas e 500 organizações, o que também sinaliza um dado importante. É claro que nós temos que pensar nisso nos seus desdobramentos futuros, mas é fundamental trazer justamente o fato de que essa visão sobre a defesa pública do direito à água, da visão de prevalecer cada vez mais uma cultura da água que garanta o direito humano à água, se coloca como um tema de agenda que os movimentos sociais precisam incorporar cada vez mais. Ainda gostaria de destacar a importância que se traz em torno, e justamente nesse diálogo 77-2023, dos eventos extremos, porque eles revertem completamente o entendimento sobre a disponibilidade infinita da água versus a finitude da água, né? Ou seja, os eventos extremos estão mostrando que, efetivamente, os dois extremos, tanto o excesso como a falta, são geradores de riscos, e de riscos enormes que precisam ser administrados. Porque falar de segurança hídrica também nos coloca justamente a dimensão do excesso e da falta. É claro que nós temos ecossistemas muito mais marcados pela escassez, mas nós estamos observando também que os eventos extremos determinam justamente uma outra lógica para a governança da água. Isso, do meu ponto de vista, também é fundamental. Também é importante o que foi levantado aqui, essa dimensão entre o científico e o político, e os tempos, o quanto os tempos políticos impedem justamente que as respostas científicas
sejam dadas com muito mais certeza, com muito mais afirmatividade. Não? Eu acho que isso também é essencial que seja trazido. Por outro lado, ao olharmos o tema do risco, precisamos ver exatamente o quanto que a não governança ou a desgovernança é um fator absolutamente preocupante, justamente pelo fato de estar postergando respostas que precisam ser dadas e que, de certa forma, já estão nas agendas públicas, mas implementadas de uma forma muito mais lenta do que o necessário. O Wagner se referiu a soluções baseadas na natureza, que obviamente tem que ser também olhada pelo seu lado contraditório, porque soluções baseadas na natureza podem ter também componentes excludentes e gentrificadores. Então, isso também nos coloca que as soluções baseadas na natureza não são uma resposta Deus ex machina, mas que precisam ser muito bem calibradas. E aí o papel do conhecimento, do papel das instituições acadêmicas é fundamental, porque, obviamente, nós temos que observar o quanto que a gestão pública pode ser promotora de soluções positivas ou pode ser também promotora de soluções predatórias e excludentes. Né? Por isso que é tão importante observar justamente essa dimensão das interdependências. Nós, quando estamos aqui, estamos num espaço acadêmico, portanto, nos cabe trazer a reflexão sobre o conjunto de variáveis e que, mesmo dentro da Conferência da Água, se podem observar diferenças grandes em termos daquilo que, digamos, a agenda dos governos apresenta e a agenda da sociedade questiona. Não? A agenda da sociedade está preocupada, como bem falamos, no bem comum, na democratização do acesso, na qualidade da água, no respeito às histórias, não? Dos povos originários, a importância também que os povos originários dão à água. Nós temos aqui um exemplo sempre muito interessante nos trabalhos que têm sido difundidos pelo Ailton Krenak, né? E o primeiro capítulo de O Futuro Ancestral se refere justamente ao tema da água. Nós precisamos estar muito mais cientes e muito mais atentos a isso, porque, como bem foi mencionado, o tema da dança do rio e de o quanto que o rio foi roubado, e a cidade de São Paulo e muitas cidades brasileiras e cidades do contexto global são exemplos dessa perda da importância do rio. Né? Nós temos que ter muita clareza, por exemplo, que nossas cidades estão em cima de milhares de rios subterrâneos que têm dado sua resposta por conta dos eventos extremos de uma forma cada vez mais significativa. E a implacabilidade do comportamento humano nos traz justamente o fato de que estaremos vendo gerações que nem sequer conhecem a própria história dos rios. Né? Então, isso, obviamente, nos traz mais um tema interessante. Também, como foi mencionado, em 1977, não se falava de rios voadores ou outros exemplos possíveis, mas os rios voadores são um exemplo muito interessante, porque, de um lado, parece algo anedótico, mas de fato representam a importância de se compreender a lógica dos sistemas biogeofísico-químicos e a importância que hoje tem isso, no caso brasileiro concretamente, em relação à situação entre escassez e excesso de água em várias partes do país.
Também eu acho que foi levantada uma questão que me parece muito importante, que é o tema dos rios transfronteiriços e a pouca importância que tem se dado ao tema, no caso tanto amazônico, pan-amazônico, como da Bacia do Prata. Ou seja, enquanto uns contaminam, outros tentam descontaminar. Mas o que nós mais observamos é que a palavra des está mais presente do que o oposto. Estamos sempre descontaminando, despoluindo, estamos lidando com algo que foi provocado, e não foi provocado pela natureza, foi provocada pela ação antrópica. Então, nesse sentido, o tema dos rios transfronteiriços é fundamental também para se pensar a segurança hídrica, porque nós temos, e no caso brasileiro atual, já que estamos também dialogando concretamente sobre uma mudança que queremos ver acontecer de forma cada vez mais rápida em termos de reação ao desmonte ocorrido durante o governo anterior, destacar justamente o quanto que a contaminação dos rios tem afetado diretamente a vida dos povos originários. Por exemplo, o quanto que a contaminação dos rios tem afetado diretamente o acesso à qualidade de água, o quanto que se investe para descontaminar, quanto esse recurso poderia ser utilizado para finalidades muito mais importantes num país que tem tanta exclusão associada aos temas da educação, da saúde e de outros temas que afetam a qualidade de vida. Eu finalizo aqui a minha reflexão, porque o papel do debatedor é muito mais de estar comentando, trazendo justamente o desafio que está colocado em termos da justiça hídrica e da justiça climática. O quanto que nós precisamos também, no nosso papel de multiplicadores de conhecimento, colocar o tema da justiça como um elemento transversal na reflexão sobre as políticas públicas. Não podemos nos eximir de estar introduzindo essa dimensão em um país com tantas desigualdades. Ou seja, estamos falando exatamente do desafio que está colocado em termos de pensar que a palavra justiça ela não é simplesmente um conceito aleatório, mas é um conceito que tem que estar integrado diretamente nesse pensamento da governança da água e da governança do clima. E, principalmente, introduzir também a dimensão da importância que, ao falar de justiça climática, e também estamos associando isso a um componente que também estava muito pouco presente em 77, que é a compreensão da importância dos ecossistemas, não? O quanto que uma visão ecossistêmica ela é fundamental também para a proteção dos recursos naturais. Finalizando, sempre um tema, e o Wagner destacou isso, e nós, Ana Paula, Vanessa, também temos sempre trabalhado com esse tema, é o tema do fortalecimento da participação da sociedade. O quanto que a governança não pode prescindir da participação. Independente dos tempos políticos, é fundamental que se respeite a importância, o papel que a participação coletiva, o protagonismo estimulam também para algo que é fundamental quando pensamos o tema da água, que é a corresponsabilização. E mais do que isso também, a importância de que os cidadãos sejam agentes de denúncia de todo tipo de ação predatória em torno da qualidade da água. Porque muitas vezes, apesar de termos instituições dedicadas essencialmente ou criadas para a proteção dos recursos naturais, elas nem sempre cumprem plenamente com seus objetivos. Então, o papel da sociedade é fundamental. Só para lembrar vocês que as primeiras manifestações em relação à poluição do rio Tietê iniciaram em 1992 e nós,
habitantes da cidade de São Paulo, não podemos estar satisfeitos com a aparência e a qualidade das águas do Rio Tietê, do Rio Pinheiros e de tantos outros rios que atravessam as cidades brasileiras. Por isso que é sempre importante olhar para o quanto que uma agenda das Nações Unidas, as agendas dos ODS, que colocam metas, precisam ser cada vez mais pressionadas para que estas metas não pareçam absolutamente inatingíveis. Nós sabemos que as metas de 2030 são quase inatingíveis. Ficamos lamentando isso, apesar do esforço em multiplicar as agendas dos ODS, mas mesmo estas agendas colocadas aqui de cooperação, elas dependem de enorme compromisso político global, mas também de compromissos regionais e nacionais. A cooperação é um tema fundamental para a sociedade humana e o que nós estamos vendo é, lamentavelmente, em muitos casos, em termos globais, um dilaceramento dessas relações de cooperação. E, por outro lado, um fortalecimento do papel da sociedade civil e, principalmente, temos que apostar muito no papel dos jovens para romperem com com esse comportamento predatório da sociedade global em termos de agendas que garantam, inclusive, a sobrevivência da sociedade humana. Os jovens estão muito preocupados com o aumento da temperatura global, mas os jovens também têm que estar muito preocupados com o risco de uma escassez global da água. Muito obrigada, Pedro, pela sua reflexão. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria só de chamar a atenção que pessoas que estejam nos acompanhando à distância têm a oportunidade de nos encaminhar perguntas por e-mail, pelo e-mail do IEA, iea@usp.br, iearesponde@usp.br, e nós aqui, os presentes da mesa, responderão as questões. Então, estejam à vontade e seria ótimo receber essas perguntas. Também eu gostaria só de fazer um comentário rápido sobre o que foi trazido pelos colegas. E é interessante observar que a problemática da água, né, o que se discute hoje em dia mostra o aumento da sua complexidade, né, o aumento de novas camadas de problemas, né, ainda persiste a questão forte da desigualdade, houveram melhoras, mas esse problema continua existente, né? E, acima disso, todas as consequências que a própria questão das mudanças climáticas traz para essa problemática da água. Inclusive, como o Wagner colocou, e o Pedro também, da água também se tornando uma fonte de risco, né? Que leva a repensar as próprias práticas de governança. Então, esse é um aspecto importante para se chamar atenção, mas também, ao mesmo tempo, frustrante, porque a gente observa a problemática se repetindo, né? A questão da desigualdade permanecendo e sendo reinventada, né? Por um lado, e por outro lado, as soluções que são propostas, né? Ainda a insistência de reconhecer, de assumir que a problemática se resolve por meio da monetarização, da mercantilização da natureza, né? E mesmo ignorando uma série de estudos já realizados desde os anos 1990 que mostram que há muitas limitações a partir dessa perspectiva. Então, a insistência das diferentes visões e a falta de um diálogo na construção de novas soluções é algo que
nós, como sociedade, como acadêmicos e também como tomadores de decisão, precisamos construir, porque ainda há muito essa falta de diálogo, de escuta e de oportunidade de repensar as soluções que estão sendo propostas, não só em termos de financiamento, mas também em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia, em termos de reconhecimento de diferentes fontes de água, né? E em termos da própria prática de participação. Eu acredito que essa tenha sido uma conversa muito proveitosa, que traz aqui a oportunidade de puxar o tema da água novamente para o centro, né? Reconhecendo os novos conceitos e os novos desafios, e também indicando novos caminhos de reflexão e ação para uma academia consciente e ativa, né, perante as problemáticas do mundo. Então, nós temos ainda alguns minutos. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer uma fala final, né? Porque acredito que as perguntas que nós recebermos, elas podem vir após essa apresentação. Então, eu passo a palavra para a professora Ana Paula. Obrigada, Vanessa. Eu acho que é importante, foram ditas coisas bastante importantes sobre a relação da água e do esgotamento sanitário e dessas relações e como que isso se estabelece em função de novas formas de visão por parte tanto dos atores sociais como dos agentes governamentais e como estabelecer políticas relacionadas e ações relacionadas a essas políticas, né? Como que isso vai se dar num cenário contemporâneo, né? O que eu queria dizer é que isso, assim como foi observado aqui pelos colegas, esse cenário, em função dos últimos 50 anos, ele avançou bastante, né? Se a gente considerar em termos internacionais, nesses últimos 50 anos, tanto avançou a questão ambiental em relação às conferências internacionais, né? Então, se nós pegarmos a conferência que a Vanessa tinha se referido de Mar del Plata, que se passou em 77, foi logo após a Conferência de Estocolmo de 72, né? Então, ainda a questão ambiental, ela estava num momento, foi posterior a essa conferência, e depois, 20 anos depois, que foi a Rio 92, que se pensou sobre o desenvolvimento sustentável. E é interessante de pensar que agora, né, que se pensa nessa Conferência Mundial da Água que nós estamos discutindo, que estamos pensando no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 de água e saneamento, e propondo ações, né, relacionadas a esse objetivo, é um objetivo de desenvolvimento sustentável, e sustentabilidade é essa, né, objetivo de desenvolvimento sustentável, e essa sustentabilidade ela vem sendo pensada desde a década de 90. O que nos leva a colocar que são questões que se estabelecem há 30 anos, né, pelo menos há 30 anos. Então, e que vem se colocar como uma alternativa para se pensar aquela questão de se superar o binômio desenvolvimento, por um lado, né, e proteção ambiental, por outro.
e também com a justiça social. Então, aquilo que o Pedro disse, de se pensar tanto a justiça hídrica, a justiça climática e também a justiça ambiental, ela é fundamental dentro dessa nova questão da sustentabilidade, né? Eu acho que isso nos leva a ver o quanto, por um lado, se avança, né, nos últimos 50 anos, e, por outro lado, como é uma questão que, apesar do avanço, ela ainda mantém um avanço não tão rápido, porque nesses últimos 50 anos, a pobreza e a vulnerabilidade socioambiental ela não avançou como deveria. Se considerarmos que essas populações socioambientalmente vulneráveis, elas estão, e o índice de pobreza, e se pegarmos tanto no contexto internacional como no caso brasileiro, estão muito altos, né? Tem uma população totalmente alijada de condições adequadas de vida e sobrevivência. Então, nesse sentido, eu acho que esse enfoque que foi dado pelos eventos paralelos à conferência, ele é fundamental de ser considerado para que nós obtenhamos os avanços, né, que estamos discutindo aqui, em função do que é o cerne da conferência, que é a água e o saneamento básico, né, no sentido de esgotamento sanitário, principalmente para essa população mais vulnerabilizada. Muito obrigada, Ana Paula. Nós recebemos 2 perguntas, e uma delas, da Laura, ela coloca: em São Paulo, já há alguma política pública que se alinha com a visão da água como direito humano? Você podia falar um pouquinho? Posso sim, Laura, né? Então, existem, se pegarmos assim no sentido de objetivo, sim, existem políticas públicas que se colocam nos seus objetivos como alinhadas com a questão da água enquanto direito humano, no sentido de colocar como rumo o abastecimento de água para toda a população. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para a região metropolitana de São Paulo. Quando se preconiza que o conjunto da população deve ter acesso à água, o Estado, o governo, ele está preconizando que a água é um direito humano e que todos têm que ter acesso a essa água. Então, por exemplo, o que o Pedro colocou, que na década de 90 houve um movimento que pedia a despoluição do rio Tietê, e pensando que esse movimento ele foi colocado em 89, na verdade, e foi a política que pensou isso foi na década de 90, se colocou em 92, com financiamentos do governo japonês, do Banco Mundial, para o programa de despoluição do rio Tietê. Isso vem sendo colocado desde a década de 90. E isso é uma política pública e foi aumentando o contingente de população atendida por abastecimento de água. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que ainda existem populações, tanto que moram em favelas, ou populações que moram em habitações, né, que acabam não tendo água garantida, né, que fazem ligações clandestinas, né, irregulares de água, e que isso é um problema para a saúde pública dessa população, que elas têm que fazer essa ligação de água porque elas não conseguem obter água de outra maneira. Então, nesse sentido, a política ela avança no sentido de buscar atender essa população, mas, ao mesmo tempo,
ela ainda não consegue fazer com que a totalidade da população tenha acesso à água, porque uma das questões básicas para que isso seja obtido é a integração entre políticas, por exemplo, entre política de uso e ocupação do solo, entre política hídrica, né, política de abastecimento de água. Então, são várias questões que se colocam aí no horizonte, mas existem políticas públicas voltadas para isso. Nesse sentido, seria uma política de Estado, né, do governo do Estado de São Paulo, mas tem outras políticas municipais também. Mas o que eu quero dizer é que, sim, nós avançamos. Aumentou o índice de abastecimento de água, mesmo de esgotamento sanitário, mas ainda há um caminho longo a se percorrer. Obrigada. Apenas também fortalecendo o que a professora Ana Paula colocou, essa discussão de direito humano à água, ainda mais quando a gente traz para o contexto urbano, ela realmente precisa ser tratada num conjunto de políticas, né? Então, a questão do acesso à água, ela não é unicamente relacionada à existência da infraestrutura que chega no domicílio, mas ela também está fortemente influenciada pela questão fundiária, a questão de acesso à moradia, o direito à cidade, né? E se isso não for tratado em conjunto, não se garante o direito à água. Então, esse é um aspecto muito importante que tem que ser trazido, né? Que muitas vezes, até recentemente, ainda se insiste em pensar a questão de políticas voltadas para a água de uma forma setorializada, mas, na verdade, ou seja, separada de outros pontos, né, de outras questões, mas, na verdade, ela precisa estar relacionada e potencializada por uma série de outras políticas que influenciam o acesso à água das pessoas na escala do domicílio. Isso que a gente nem está falando dos moradores de rua, né, que é uma outra questão muito importante e que é muito invisibilizada e não reconhecida pelo próprio Estado, em termos de como que essas pessoas têm acesso à água no seu dia a dia, né, para beber, para tomar banho, para fazer o que é necessário, né? Então, essa é uma outra questão muito importante que precisa ser trazida. E, claro, também no contexto rural, né, que é uma dinâmica totalmente diferente, que tem que ser olhada a partir da realidade, das características do espaço rural, em termos da dispersão domiciliar, e também ela está, muitas vezes, alguns estudos já indicam que, pelo fato das práticas rurais, né, das comunidades rurais, estarem em condições onde o Estado muitas vezes não é tão presente, ou se é presente, ela se constitui, né? Já existe hoje características e práticas que garantam esse acesso à água, muitas vezes ela é até mais resiliente do que nos espaços urbanos. Mas isso não quer dizer que não hajam problemas ali. Muito pelo contrário, existem problemas e desafios e que deve ser olhado também num contexto de alinhamento de várias políticas e não apenas olhando a questão da água e da água superficial, né? Bom, para passar a palavra para o professor Wagner e para o professor Pedro, eu também aproveito e coloco uma outra questão que também foi trazida pela Laura, e que ela pergunta se foi discutido a nova agenda de ESG e como vocês entendem essa nova ferramenta de competitividade das empresas privadas. Eu queria dizer que esse tema apareceu com a ideia de parcerias público-privada, mas não há nada tão novo, né? Acho que, de fato, a grande contradição que está posta é entre você protagonizar algo e praticar uma coisa diferente. Então, eu não vejo realmente que essa agenda possa avançar, porque é mais um dos tantos discursos que vem além da Rio 92, com toda a série ISO, que foi criada na ocasião, ISO 14000, e daí derivou para essa discussão, mas a gente vê que, concretamente, né, a responsabilidade social das empresas, a gente pode até associar uma responsabilidade socioambiental,
ela não é tão facilmente verificável, até porque, em geral, são autodeclaratórios, né? Então, esse tipo de situação, claro, sempre promove algum avanço, é melhor do que nada, é evidente. Mas se nós formos fazer uma análise um pouco mais criteriosa, né, do que é autodeclarado, talvez as metas ditas não sejam tão factíveis assim. O que eu acredito que possamos avançar é justamente no controle, no monitoramento, especialmente dos chamados grandes usuários de água, que são as empresas de saneamento, etc., mas também todo o segmento voltado aí, por exemplo, para a produção de alimentos, né? A indústria de alimentos também consome muita água, uma maior otimização no uso da agricultura, né? Água na agricultura, que hoje podemos pensar sim que as empresas que atuam no campo atuam numa lógica capitalista, então, e talvez possamos aí avançar, mas em termos concretos essa agenda me parece pouco efetiva, né? E lá também não estava muito presente. Eu queria realçar um outro aspecto que acabei até não tendo oportunidade de falar, mas que é justamente a questão dos resíduos sólidos urbanos, né? Que também entrou na agenda, para minha surpresa até eu diria, e entrou por uma razão muito clara, né? Ele é uma fonte muito importante de contaminação dos corpos hídricos, sejam superficiais, sejam subterrâneos, né? E essa é uma novidade também importante. E é bom lembrar que no caso brasileiro essa agenda está posta desde, né, lá do Planalto, enfim, muito tempo atrás, quando no caso brasileiro nós assumimos que por saneamento entendemos a coleta, tratamento de esgoto, mas também a drenagem urbana e também a coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Então eu diria que nesse aspecto, de alguma maneira, o Brasil acabou inspirando também esse debate. Agora, é evidente que nessa questão, o grande ponto que está posto é, de fato, a enorme capacidade de contaminação, né? E, evidentemente, evitar chegar a essa situação. Então, aquilo que a Vanessa dizia há pouco, nós temos que ter um direito à cidade, né, que permita o acesso à moradia de qualidade, mas também a chamados serviços sociais urbanos, né? Por exemplo, coleta adequada de resíduos sólidos urbanos, saneamento básico, enfim, iluminação pública, mobilidade urbana, enfim, há uma agenda, né, que tem que ser acoplada, onde a água vem como mais um serviço importante, talvez, evidentemente, com a centralidade necessária do meu ponto de vista, mas que ainda, no caso brasileiro, isso ainda não está presente para grande parte da população, infelizmente, e não só aqui, né? Situações também, se pega dados de países como Bangladesh, Índia, por exemplo, a situação também é bastante complexa. Complementando, o ESG ele está associado à responsabilidade empresarial. E eu acho que tem um longo caminho para andar. É sempre importante tomar em consideração a teoria e a prática. E é importante também levar em consideração que a sociedade é um agente, a sociedade tem um papel fundamental no sentido da denúncia do greenwashing, por exemplo. Nós apostamos que as empresas tenham cada vez mais responsabilidade, tanto social como ambiental. Mas se a sociedade, se as empresas não são pressionadas pela sociedade, vai ficar muito, essa ação vai ficar muito vinculada ao comportamento das suas lideranças, não? Ou seja, pode haver muita teoria, pode haver, obviamente, respostas que já acontecem de algumas empresas, mas, em geral, o que nós observamos ainda que é muito limitado o número de empresas que se comprometem com isso, inclusive que se comprometem em termos do papel dos acionistas, porque no final das contas, por trás de tudo isso, está o papel dos acionistas. Se os acionistas olham para o papel da empresa com uma perspectiva social e ambiental, obviamente eles serão muito mais contribuintes para que a empresa tenha essa função. Então, nós, no Brasil, em geral, observamos que são quase sempre as mesmas empresas que são consideradas dentro da ótica do ESG. Eu não consigo ser muito otimista também em relação a isso,
Mas espero que novas lideranças empresariais formadas com novas agendas e com uma visão mais interdisciplinar e intersetorial percebam a importância que as empresas têm também e o seu papel no conjunto dos problemas que precisam ser enfrentados quando falamos da problemática ambiental. Eu queria também complementar em relação à importância que têm as organizações da sociedade civil no Brasil em relação à sua capacidade de pressão por mudanças nas agendas públicas. É importante destacar isso porque neste contexto no qual existe uma forte pressão para a privatização ou para soluções tecnológicas questionáveis em relação, por exemplo, ao tema dos resíduos sólidos, se não houver uma pressão significativa da sociedade, os agentes econômicos vão continuar com sua pauta e com sua trajetória. Então, é absolutamente importante que cada vez mais a sociedade contribua junto às diferentes organizações da sociedade civil. Sem uma sociedade civil organizada, nós estaremos sempre à mercê dos interesses que muitas vezes jogam contra os interesses da própria sociedade. Bom, com essa fala do Pedro, eu gostaria de encerrar o nosso encontro, agradecer a presença de todos, a participação, a reflexão, também agradecer àqueles que nos acompanharam de forma remota e aqueles que irão nos acompanhar também, assistindo em outro momento. A temática da água continua, é um assunto que não está finito e com certeza a gente terá outras oportunidades promovidas pelo grupo de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade aqui do IEA, que oferece espaço para essa discussão. Isso. Então, obrigada, bom dia.